Oi, gente, terça-feira é dia de Coluna Seus Direitos e hoje eu estou tendo o prazer de receber mais uma vez aqui no estúdio do J+, a doutora Kathleen da Silva, mais uma vez dicas preciosas, especialmente para você que está enfrentando algum problema ligado à herança, à questão familiar, na herança familiar, enfim, qualquer tipo de herança. E naquele dia, na última vez que a doutora esteve aqui com a gente, alguém comentou sobre uma palavra que muita gente já ouviu falar, eu já ouvi falar várias vezes, mas a gente não sabe exatamente o que ela significa, e hoje a gente vai focar nela e no que ela envolve, que é a palavra usufruto. Isso, doutora, seja bem-vindo, obrigado. Mesmo. Imagina, eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, obrigada. Sempre que me convidarem, será um prazer estar aqui participando do programa. Prazer é todo nosso. Então vamos começar pela pergunta mais simples, né? O que é o dito do usufruto, Nós né? temos que saber o que é, né? A gente já pensa numa maçã, numa manga. Muitas pessoas ainda acabam falando a nomenclatura errada, usos e frutos, né? Mas não. Usufruto, tem nada a ver com feira, né? Não tem nada a ver com feira. Usufruto, no direito, nós dizemos que é um direito real da pessoa. Tudo que é direito real, ele está ligado, então, à propriedade. É a pessoa ser dona daquela determinada coisa, tá? Então, o usufruto, a gente vai poder dividir ele em uso e fruto de alguma coisa. Certo. Então, eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Uma pessoa, ela é dona, ela é proprietária de um imóvel e ela tem um único filho. E ela quer doar esse imóvel para esse filho, então. Ela doa esse imóvel para o filho com a reserva para ela de usufruto. Ou seja, ela vai poder usar e gozar ainda daquele imóvel e se utilizar dos frutos, que são os rendimentos que aquele imóvel, então, possa trazer e beneficiar. Vai ficar tudo para ela, com essa reserva de usufruto. Então, usufruto é isso. Eu tenho um imóvel, eu dou para alguém esse imóvel. Quando eu dou, então, para essa pessoa, a gente chama ela de nuproprietária, porque ela não vai ter até, então, a totalidade, né, de dispor daquele imóvel. E eu reservo para mim o uso e o fruto, para eu poder continuar usando, ou às vezes eu moro naquele imóvel, então para eu poder continuar morando naquele imóvel e tendo os rendimentos, os frutos que ele possa vir a trazer. Quer dizer, a pessoa, ela doa o imóvel, porque, claro, depois que ela morrer não vai ser possível fazer isso, vai para o herdeiro direto, né? Vai para o mais próximo, né? E aí ela, então, faz valer a sua vontade, que não é de que vá para o primo distante, para o tio, para a tia, mas sim para aquela pessoa. Em vida ali, né? Às vezes até pode ser uma instituição, né, doutora? Pode acontece muito esses casos, né? Você pode doar para uma pessoa jurídica, digamos assim, ou, né, uma associação, enfim. Tem um caso, olha, um caso aqui que eu lembrei agora, e a doutora também já deve ter visto esse tipo de história, da Nélida Pinhon, né, o sobrenome da escritora, Nélida, que doou para o gato, né? Ela deixou o imóvel dela, o apartamento. E aí, óbvio, né, o gato que vai administrar, mas aí uma pessoa... ela instituiu alguém, né, e agora até o Código Civil ele vai passar por uma reforma grande e os animais de estimação eles terão um destaque nesse novo Código Civil. Ele ainda, né, tá em processo ali para fazer essa nova atualização, né, ali, enfim, mas aí vai ter muito essas questões de animaizinhos, porque hoje em dia as pessoas às vezes acabam não tendo mais filhos, enfim, o formato da família mudou e os animais são como filhos. Então acontece isso, eu acabo deixando os meus bens ali para um pet, algo nesse sentido, mas aí é como se eu nomeasse um tutor, né, que é um tutor para o meu pet. Então ele vai administrar aquele bem e vai cuidar do meu gato, por exemplo. E, inclusive, né, se esse tutor vier sei lá, não cumprir com isso, ou seja, não tratar bem o gato isso, e tal, pode ser revogado judicialmente, né? E tiver uma denúncia contra a pessoa. Isso, entra uma discussão para então ser nomeado um novo tutor para administrar aquele bem e também cuidar do animalzinho, né? E pode, nesse caso, doutora, claro, a gente vai falar dos aspectos mais didáticos da coisa, mas agora eu fiquei curioso com relação a isso. Pode, por exemplo, um primo distante, um tio, uma tia, até um irmão, que eles não se falam mais, né? Vir a reivindicar, dizer, não, peraí, ela não estava... Ela doou pro gato, mas tem eu aqui, eu sou o irmão dela, sou a irmã dela. Aí vai ser uma ação judicial, ele vai ter que entrar com uma ação judicial ali, né? E para ver a parte da legítima que ela tinha, quem que eram os herdeiros necessários naquela questão ou não, quem que ela deixou de herdeiro ou não deixou ninguém de herdeiro, aquilo que ela deixou atingiu a parte legítima que a gente fala. A legítima é assim, que ela tem que deixar para os herdeiros necessários, então tem que ver quem são os herdeiros necessários e ela deixa. Filho. Aí se tem filha, ascendente, descendente, os colaterais.
colaterais, né? Os irmãos, os tios, os primos, né? O marido também, o cônjuge ali. Então, tudo é caso concreto que a gente tem que analisar para saber que tipo de herdeiros necessários que aquela pessoa que faleceu deixou. Aí a outra parte que não é da legítima, que a gente fala que ela pode dispor, essa parte ninguém pode contestar nada, porque ela pode fazer o que ela quiser. Então, de todo o patrimônio dela é 50%. 50% ela dispõe da forma que ela quer. Se ela dispor dessa parte que ela poderia pro gatinho ali, e eu nomeei um tutor, ok, ela deixou, ela respeitou os 50% da legítima, que vai ficar então para os herdeiros necessários. Não adianta eles quererem questionar. Não, daí não. A parte do gato. Aí não ser que ela tenha então doado, né, ali, ou deixado em vida, ou até na herança ali, enfim, alguma coisa que ela extrapolou essa parte e acabou pegando a legítima, aí é discutível. Mas aí quem que fica com o patrimônio quando o animalzinho morrer? Aí vai ter que ver o que ela vai colocar ali, ela né? já tem que prever isso, né? Ela vai ter que prever. Até Você vai ficar pro tutor mesmo, e aí gato, ele vai ser o proprietário. Um gato vive o quê? 12 anos, 15 anos, eu acho, né? O cachorro eu sei que pode chegar a 20, mas com muito. Mas também é bem... é uma exceção. É uma exceção, né? Aí vai ter que ser tudo o que ficou estipulado ali no momento daquela doação em vida, por exemplo. Enfim. Feito esse momento mundo curioso aqui do programa, né? A doutora explicou então que o usufruto é a pessoa, né? Que ela dispor do seu patrimônio, mas deixar claro que vai ser depois da morte, essa doação, né? Reserva, né? Reserva. E como que é possível fazer? Como que ele é feito esse usufruto? Então, o usufruto, ele é instituído juntamente lá no momento da doação. Então, quando eu vou em um tabelionato de notas e faço a lavratura ali da escritura pública de doação, eu já coloco junto a reserva de usufruto. Então, fica uma escritura pública de doação com reserva de usufruto. Aí, eles, munidos, né, dessa escritura pública, eles vão até o registro de imóveis, no cartório onde aquele imóvel está registrado, né, está matriculado, e registram, então, essa escritura lá na matrícula daquele imóvel. Ali daí já vai ficar bem distinto quem que vai ser o proprietário, que é quem ganhou. Então, por enquanto, ele é o proprietário, mas ele vai ter que observar aquelas ressalvas. E quem que é o usufrutuário, que é aquela pessoa que, então, se resguardou, né, ali para continuar utilizando, usando e fruindo daqueles rendimentos ali. Entendi. E pode vender um imóvel que possui reserva de usufruto? Pode. Tem que observar, então, a seguinte questão. O proprietário, que a gente fala, já é esse nome proprietário, porque ele não está todo sendo proprietário da totalidade. Então, ele é proprietário, mas ele pode vender sim. Como que ele pode vender? Eu sou a proprietária e eu digo, Ednei, você quer a minha casa? Tá, mas ela tem uma reserva de usufruto para minha mãe. Eu ganhei da minha mãe essa casa em doação. E ela tem essa reserva de usufruto e ela mora lá. Você quer comprar mesmo assim? Não, eu quero. Então, ali vamos ver como que ficou estipulada essa reserva de usufruto, por exemplo. Vai ser vitalício? Vitalício, a gente não pode imaginar que é para todo sempre. O vitalício quer dizer que é para sempre até a morte do usufrutuário. Então, até o fim da vida do usufrutuário. É um usufruto vitalício, então, até a minha mãe viver, ela vai permanecer na casa. É interessante para você? Ok. Ou outra questão, por exemplo, eu daí, né, que doei então a casa ali para o meu filho com a reserva de usufruto, mas não faz mais sentido ter aquele usufruto. Eu não uso a casa para moradia, por exemplo, eu tenho outros imóveis e meu filho ali, que foi o donatário, né, que ganhou, tá precisando, tá com alguma questão patrimonial prejudicada ou alguma questão de saúde que ele vai utilizar, ele precisa vender, eu posso renunciar à minha reserva de usufruto. Então, da mesma forma, eu vou até o cartório, lá no tabelionato, e faço uma escritura pública de renúncia de usufruto. Pego essa escritura pública de renúncia de usufruto, levo lá no registro de imóveis e lá na matrícula daí eu coloco, registrem aqui para mim que eu não quero mais usufruto. Então, o proprietário deixa de ser proprietário e vai ser proprietário total e daí pode vender sem o gravame do usufruto. Mas, né, como a senhora disse, pode, mas é muito difícil quem queira, né? Porque muito vai difícil. Ter que esperar. Na prática, não existe. Não existe, né? Não existe, porque tem que observar, tem que obedecer a reserva até do porque usufruto. É do ser humano comprar e já querer, claro, né? A coisa ali. Se você não quer residir, ok, mas então às vezes de repente você quer vender, você quer alugar, né? E não vai poder fazer nada. Pois é, falando em alugar, pode alugar? Pode alugar. A questão do aluguel é os frutos que eu tô falando dos rendimentos lá desde o início, do usufruto. Então a questão do aluguel, ela vai ser de direito do usufrutuário. Então, o usufrutuário, ele pode vir a alugar aquela casa. Eu doei para o meu filho a casa, ok, mas como eu ainda estou usando e fruindo, é o usufrutuário que vai alugar. Então, ele pode fazer o aluguel daquela casa tranquilamente, mas é ele que vai receber os aluguéis, daí é o usufrutuário. E não o proprietário. Compreendi. E quem tem o direito de receber esse aluguel? Bom, a senhora falou, né? É ele que tem o direito de receber. Isso.
Mas aí também vai muito de um acordo. Na verdade, essa questão toda é muito complicada, né? Porque tem que ter um diálogo muito afinado ali entre o usufrutuário e o proprietário. Isso. A lei do inquilinato, ela prevê que o recebimento do aluguel é do usufrutuário. A não ser que o usufrutuário estipule, então, ali no contrato que ele quer deixar que aqueles aluguéis sejam recebidos pelo proprietário, por exemplo. Porque como ele ainda usa a coisa, né? Usa e usufrui dos frutos ali, dos rendimentos, é ele que ainda administra aquele imóvel. Então, é por isso que ele recebe os aluguéis. Então, inclusive assim, ó, se ele vier a falecer, o usufrutuário vier a falecer na constância do contrato ali de locação, por exemplo. Como que vai ficar essa questão? O proprietário já pode se apossar, então, bom, agora chega, deu ele... Não. Então, assim, tem que observar duas coisas nessa questão do contrato de locação. Primeiro, se teve alguma cláusula estipulando ali que, com a morte do usufrutuário, tem que observar até o fim do contrato, até o prazo, a vigência final do contrato. Então, se o contrato era de 12 meses de locação, no 10º mês o usufrutuário veio a falecer, tem que respeitar ainda os 2 meses que tem da locação. A partir disso, sim, aí o proprietário pode tomar posse ali, enfim, daquele imóvel. Ou, se não foi falado nada, o proprietário, ele pode, né, querer, então, pegar aquele imóvel para ele, mas ele precisa avisar com uma antecedência de 30 dias para o locatário sair. Ó, você tem 30 dias para desocupar o imóvel e depois eu vou pegar esse imóvel para mim. Tem situações assim, doutora, que, né, talvez chegue até seu escritório, de acordos como esse de usufruto que não dão certo, ou seja, o usufrutuário tenta dar um golpe no proprietário ou tenta de alguma forma tomar posse antes do prazo. Claro, legalmente não é possível. Mas eu imagino que aconteça algumas coisas assim, né? Existem algumas questões de desrespeito, digamos assim, com as normas ali do usufruto, né? Mais ainda em relação ao proprietário não respeitar o usufruto e querer fazer de conta que não existe aquela reserva e começar a vender e não dar ciência, então, para aquele comprador, por exemplo, do usufruto, enfim, ir passando, ou mesmo até essa questão de aluguel, ele alugar, ele ficar ali administrando o imóvel que ainda não é na sua totalidade. Isso existe. Do usufrutuário para o proprietário, até hoje, não vi. Ele, né, alguma Mas, coisa por exemplo, assim. a senhora falou, né, que é possível vender o imóvel, que a pessoa vai tirar lá. Mas será que não tem alguém aí se aproveitando dessa brecha para ir vender sem contar que está em usufruto? Ele até pode vender sem contar, só que aí ele vai fazer um contrato de gaveta. Porque se ele fizer... Contrato que não tem validade nenhuma. Até tem, para se discutir judicialmente, mas não que vai fazer a transferência da propriedade. Porque a transferência da propriedade é só no momento que eu vou lá no registro de imóveis e faço, então, o registro daquela escritura pública. Então, quando eu vendi, né, tem um usufruto lá, foi falado, não falei nada para você, você está comprando. Quando você levar essa escritura pública lá no registro de imóveis, eles vão dizer, você sabe que esse imóvel tem o gravame de usufruto. Pois é, mas isso vai acontecer só depois que já tiver pago, né? Na verdade, pago, mas você tem como desfazer o negócio. E também, quando a gente, o próprio tabelionato, no momento que ele vai lavrar essa escritura pública, daí de compra e venda, no caso, seria uma compra e venda, ele pede aí certidões. Aí certidões do cartório ali, do registro de imóveis, para ver se não tem nenhum gravame. Às vezes está até alienado esse imóvel, enfim. Então, para você saber que você está fazendo algo certo e seguro. Então, ali, nesse momento, no tabelionato, às vezes você já toma ciência que ele tem usufruto e você fala, opa, para mim você não falou nada, agora você está falando aqui, não quero mais, desisto do negócio. E esse é um cuidado que tem que se tomar quando se faz negociação direta, porque a imobiliária já toma esse cuidado, né? A imobiliária não vai entrar numa fria dessa, né? A imobiliária já cuida, né, de pegar toda a documentação, né, certinho e ver também, principalmente, a situação daquele imóvel, se não tem nenhum gravame, se não está alienado, se o proprietário é aquela pessoa mesmo que está vendendo, enfim, né? Mas se alguém te fizer uma oferta direta, ainda mais com um precinho bem camarada, né, desconfie e vai fazer a pesquisa, né? Vai fazer a pesquisa. Acho que até dá para fazer pela internet agora, né, doutora? O registro de imóveis, ele você paga uma taxinha, online, né? Isso, e daí você consegue tirar todas as certidões ali, mas para ter certeza, né? Doutora, e se esse usufrutuário vier a falecer, como é que fica a questão do aluguel? Permanece ou extingue a locação? Acabei, né? Que a gente falou agora. Quer dizer, se o usufrutuário falecer,
a questão do extingue-se o contrato de locações. O contrato vai extinguir se não tiver nada escrito nesse contrato. Então, daí o proprietário, ele vai avisar, né, com 30 dias de antecedência aquele locatário para dizer, ó, desocupa o imóvel que o contrato não vai mais permanecer. Ou se às vezes o usufrutuário estipulou, então, numa cláusula ali na locação, que é para observar o fim do prazo, para pelo menos as pessoas cumprirem, então, até o final ali, certinho, aquele contrato de locação, aí tem que obedecer até o final. Daí que foi o exemplo que eu disse, né? Eram 12 meses a locação. O usufrutuário faleceu no 10º mês, então tem que ainda obedecer aquele contrato pelos 2 meses até acabar o contrato. Então depende da cláusula que ficou estipulado ali. Se não falou nada... Que geralmente é 1 ano, né? Os contratos geralmente é 1 ano, geralmente é 1 ano. E como que o usufruto se extingue? Como que ele acaba, então. Acaba, né? A principal, né, causa dele, então, é a morte do usufrutuário, né? O usufrutuário vindo a falecer, então vai se extinguir esse usufruto. Aí, no proprietário, ele vai pegar essa certidão de óbito e vai lá também, de novo, no registro de imóveis e vai averbar. E vai dizer, ó, faleceu o usufrutuário agora, então a propriedade é toda minha. Essa é uma das causas que pode extinguir. Outra, né, de outros motivos que pode acontecer é pela renúncia, como eu falei. Então, não faz mais sentido para o usufrutuário ter aquela reserva de usufruto, ele vai lá num tabelionato e renuncia. Também pode ser. E, às vezes, esse usufruto, ele não é vitalício, como eu falei, até o fim da vida. Às vezes ele é instituído por um prazo, 2 anos, 3 anos, a pessoa se resguarda por algum motivo. A mãe ali se resguardou para o filho por quê? Porque ela se aposentou e ela está terminando um apartamento em Balneário Camboriú, por exemplo, porque ela quer morar na praia. Mas até então vai demorar uns 3 anos para esse apartamento ficar pronto. Então eu já dou a casa que eu tenho aqui para o meu filho, reservo o usufruto desses 3 anos para ele não me tirar ainda da casa, algo nesse sentido. E enquanto isso meu apartamento fica pronto lá em Balneário. Passou os 3 anos então, extingue-se o usufruto. E aí tem outras questões que não são tão rotineiras assim, mas como você tinha falado no começo ali, doou para uma instituição, doou para uma pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica deixar de existir, o usufruto também deixa de existir. Então tem essas outras questões ali também, mas as principais são essas. Colocar uma situação hipotética, uma mãe viúva, mãe de 3 filhos, tem 3 imóveis, num deles ela mora. Aí ela resolve fazer o usufruto, ou seja, colocar um imóvel no nome de cada filho. Para não ser injusta, que os outros já possam utilizar o valor antes, ela coloca o usufruto os 3 imóveis. Isso. Num deles ela mora. Isso é possível fazer? Pode. Você pode instituir usufruto em tudo aquilo que é teu. Essa reserva é tua de direito. Não pode vender nada enquanto eu estiver viva, vamos dizer assim. Só, né, com a questão da renúncia ou então com o comprador aceitando. Ok, só que o comprador vai ter que aceitar esse usufruto. Então você vai continuar ou morando ali ou alugando aquela coisa e o comprador vai ter que aceitar também, né? Ele não pode simplesmente fazer de conta que não existe aquele usufruto. Não, ele vai ter que respeitar aquele usufruto também. Por isso que quase não existe, né, essa compra e venda com reserva de usufruto para alguma outra pessoa. Assim como também aquele filho que não utilizar o imóvel vai poder alugar e usufruir disso. Depois... Daí é um acordo ali que ele tem que existir. Isso, é tudo acordo entre eles. A lei dá um parâmetro, digamos assim, mas não que necessariamente você precise seguir aquilo, né? As partes podem acordar de forma diversa, né? Que elas achem que fique melhor para elas, ok, elas acordam. Desde que aquele acordo também esteja, né, dentro da lei, seja algo lícito, é tudo possível. Possível. Né? Combinado não sai caro, né, doutora? E o quanto melhor estipulado, quanto mais esclarecido, mais fácil. Mais fácil. E na ponta do lápis, né? No papel lá, para que não fique dúvida nenhuma. Pra ter a prova, né? A comprovação. E às vezes um acordo, né, verbal é muito fácil de alguma das partes... Né, dizer, não, mas não foi bem isso que você falou, daí você não tem a prova que você falou. Não tem. Aí vai discutir judicialmente, como era só verbal, vocês não tem como comprovar aquilo, vai ser uma terceira pessoa que vai acabar decidindo aquilo para vocês. Então, às vezes, acaba que não fica feita a vontade de nenhuma, porque aí você entra com uma ação, porque vocês estão discutindo, é o juiz que vai analisar, é o juiz que vai entender o que ele acha melhor ali dentro daquela questão, né, daquele negócio, e não vai ser cumprido nenhuma vontade de ninguém, né? Então, por isso que o ideal é fazer um contrato. Procura um advogado, né, um advogado especializado, tanto em contrato quanto em direito imobiliário nessas questões. Expõe toda a vontade e ali formaliza, né? Formaliza. A questão tem que ser formalizada, né? Ficar bem claro para ser cumprido. Às vezes basta só uma briguinha lá entre irmãos para já desandar toda a história, né? Conversei então com a doutora Kathleen da Silva, mais uma vez, dando uma aula aqui pra gente de como entender partes do
do direito, especificamente aí na questão de herança, né, divisão, enfim. E hoje a gente falando sobre essa palavrinha que hoje eu aprendi, então, que é o dito do usufruto, né? Quando você doa algo em vida, mas que a pessoa só vai usufruir depois da sua morte, né? E você é o usufrutuário nesse caso, mesmo. Porque você vai usar aquele imóvel até a sua morte. E depois quem está recebendo, né, essa doação vai poder utilizar. Doutora, sempre um prazer, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Espero até a próxima, né? Até. Seguimos com o programa, gente.